compartilhar a minha tela com vocês. Pronto, começou a gravar. E aí eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Tá aqui. O que nós temos nessa primeira parte aí da tela de hoje, tá? Eu vou aumentar só um pouquinho o volume, que se algum aluno entra, eu não consigo escutar aí, tá? Então, o seguinte, é o exercício 9, tá? Da página 33, que é aquele da FUVEST, que ficou faltando terminar a correção, né? E aí eu disse, pessoal, tentem ver, tentem responder e depois nós faremos a correção dele. Então, na aula de hoje eu farei a correção dele, tá? Ele diz o seguinte: Maria deve criar uma senha com 4 dígitos para sua conta bancária. Nessa senha, somente os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 podem ser utilizados e o mesmo algarismo pode aparecer mais de uma vez. Então, por exemplo, eu posso ter a senha 5, 5, 5, 5, eu posso ter 4, 4, 3, 3, tá? Então, um mesmo algarismo pode aparecer mais de uma vez. Vou anotar aqui os números que ela tem disponível. Ela tem o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5. Esses são os números aí que ela quer usar para compor a senha dela, tá? E aí, a gente continua a leitura. Contudo, supersticiosa, Maria não quer que sua senha contenha o número 13, tá? Isso é o número 1, seguido imediatamente do algarismo 3. Então, por exemplo, a Maria não quer a senha assim, ó, 13, 51, né? Ou, por exemplo, 5, 13, 2, né? Ela não quer que apareça o 13 aí, tá? E aí nós vemos a pergunta, de quantas maneiras ela pode escolher a senha, tá? Que eu sempre digo, gente, a FUVEST, você não vai ter uma única conta que você já vai chegar na resposta direta. Não existe um jeito de, já é essa conta direto, tá? Nós vamos sempre precisar de mais contas para chegar nessa resposta final, tá? Alguém tem alguma ideia por onde eu posso iniciar esse problema? Alguém tem alguma ideia? Hello, hello. Fazer primeiro com tipo, o total, que ela pode conseguir. Isso. Muito bem, muito bem. A Gabriela falou certinho aí, né? A gente sempre aí, a maioria dos vestibulares e da FUVEST, o primeiro passo é descobrir todas as senhas possíveis, calcular todas essas senhas que a Maria pode ter. Então, eu vou primeiro pensar no todo, né? Quantas senhas será que no total ela consegue formar, tá? E aí, o que eu fiz aqui, ó? Primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito e quarto dígito, porque a senha bancária dela é composta por 4 dígitos, e eu vou calcular esse total. Para o primeiro dígito, eu tenho quantos números disponíveis, pessoal? 5 todos? 5, 4. 5, verdade. Muito bem, alguém disse aí 5 todas, né? 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes 5 dá 125, e 125 vezes 5 dá 625. No total, a Maria aí, ela tem 625 senhas possíveis, tá? Mas agora eu preciso pensar dessas 625, quantas que o 13 aparece, né? Ou no começo, ou no meio, ou no final, para eliminar desses 625 essas senhas que tem o 13, né? E aí, para isso, eu vou estudar 3 possibilidades, né? Vou montar aqui, ó, primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito, quarto dígito, né? Nessa primeira aqui, eu vou colocar o 13 aparecendo na primeira condição. Então, o 13 está aparecendo aqui na primeira condição, tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho isso. O 13 está aparecendo na primeira condição. Na próxima, primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito, quarto dígito, né? O 13 vai estar aparecendo aqui no meio, ó. O 13 está aqui no meio. O 13 está na segunda e no terceiro dígito. E, por fim, eu vou pensar com o 13 no final. Então, primeiro dígito, segundo dígito,
terceiro dígito e quarto dígito. Vou colocar o 13 aqui no final, ó, 13. Então, estou estudando o 13 no começo, estou estudando o 13 no meio e estou estudando o 13 no final. Quantas senhas eu tenho aí que começam com 13, que tem o 13 no meio e que tem o 13 no final? Então, como é que eu organizo isso? Ó, começando com 13, aqui eu tenho só um número disponível, que é o 1, e aqui eu tenho só um número disponível, que é o 3. Depois, para o terceiro e quarto dígitos, sobram 5 números. Então, 5 aqui e 5 aqui. Aí, 5 vezes 5 dá 25. Então, eu tenho 25 senhas que começam com 13, tá? Agora, eu tenho 13 no meio. Eu tenho 5 aqui, 5 números disponíveis. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho só o número 1, então, uma possibilidade. Aqui eu tenho só o 3, uma possibilidade. E para o 4, eu tenho 5 possibilidades, né? 5 vezes 1 vezes 1 vezes 5 também dá 25. Então, eu tenho 25 senhas que o 13 está no meio e 25 senhas que o 13 está no final. E, por fim, e último, eu tenho 13 aqui. Aqui é no meio, né? Então, no começo, no meio, e agora a gente vai estudar no final. Então, eu venho lá, 5, 5, aqui só tem o número 1 e aqui só tem o número 3. 5 vezes 5 dá 25 também, tá? Então, o 13 no começo, 25, o 13 no meio, 25 e o 13 no final, 25. Eu tenho um total aqui, ó, de 75 senhas que o 13 ou tá no começo, ou tá no meio, ou tá no final. Se eu tirar as 75 senhas daqui do meu total, eu chego em 550, né? E o que vai acontecer? O 550 tá nas alternativas? Não. Não. Muito bem. Por que o 550 não está nas alternativas? Porque existe uma senha que está sendo utilizada aqui 2 vezes. Qual senha é essa, tá? É a senha 1313, tá? A senha 1313, ela tá aqui nessas 25 e a senha 1313 tá aqui nessas 25. Então, o 13 no começo, né, terminando com 13, também aconteceria isso aqui. Então, essa senha 1313 precisa ser acrescentada aqui, ó, tá? Porque ela está contando aqui e está contando aqui. Então, eu que teria 551 senhas, sendo aí a alternativa A. Inclusive, antes do material ser novo, essa era uma questão de prova, né? E o que acontecia? Muitos alunos chegavam no 550 e falavam assim, Pro, mas não tem alternativa. Porque o que eu falo, a FUVEST sempre vai exigir um pouco além de vocês. Então, essa senha 1313 aí, ela acabava prejudicando um pouquinho. Aí, o que os alunos, a maioria, fazia? Ah, professor, 550... eu colocava o mais próximo, que era 551, né? E às vezes alguns acabavam, se fosse alternativa, acertando, né? Mas eu acabava, quem fazia todo o processo correto, eu até dava certo, porque ele entendeu o processo, mas precisava desse detalhe a mais aqui, que era do 1313, para chegar no 551. Ok, galera? Ok, pronto. Ô, professora, Ok, Pro. peraí, Fala, Nata. deixa eu ver se eu entendi. Eu vou adicionar um, porque ela tá aparecendo 2 vezes, então eu tenho que tirar esse 1 das 25, das 75, na verdade, e Isso, adicionar no final da resposta. Isso mesmo, Nathalie, porque como ela tá aparecendo nesse 25 e ela tá aparecendo nesse 25, eu tirei ela 2 vezes, né? Então, para eu compensar, porque eu não posso tirar a mesma senha 2 vezes, eu acrescento uma. Ah, tá bom. Beleza, Bom, obrigada. tinha sua conclusão. Tá. Agora eu vou limpar aqui a minha tela, né? E aí, gente, no roteiro da semana passada, eu tinha colocado um videozinho aí, que era falando sobre fatorial, tá? E esse videozinho que eu coloquei sobre fatorial, ele faz uma explicação aí da página 34 e 35, né? Quem não assistiu, ele está disponível no roteiro da semana passada. No positivo on, a gente tem que fechar a atividade, então no positivo on não tem como assistir, né? Mas
No Google Sala de Aula tem o link, o Google Sala de Aula fica aberto, né? E no canal também do YouTube, na playlist segundo A e segundo B, também tem o videozinho do fatorial aí, para quem não assistiu, se quiser assistir, tá? O que é o fatorial na matemática? Então, quem está com a apostila aí, a gente acabou de fazer aquele exercício da página 33, e nós iríamos para a página 34. O fatorial na matemática é esse símbolo de exclamação, tá? O que ele representa? Então, vamos supor, se eu tenho lá 6 fatorial, o que é isso, né? Então, pela definição, se vocês lerem lá na página 35, ele fala assim, ó, o fatorial de um número natural, então já deixo claro que só vale fatoriais para número natural, ele é indicado por n com um tracinho fatorial, e é definido como sendo o produto de n por todos os números naturais positivos que o antecedem. Então, é um produto, é uma multiplicação de todos os números naturais positivos que antecedem o 6, tá? Então, quem seriam esses números naturais positivos? Seria o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Então, quando eu falo lá 6 fatorial, é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1. Na calculadora de vocês, do celular, tá? Ou da científica, você tem também essa teclinha aí do ponto de exclamação. Se você abrir a sua calculadora, tá? Você tem aí na tela, né? Cada um com a sua calculadora, o ponto de exclamação. Se você quiser descobrir quanto vale isso, é só pegar, digitar o fatorial, que já vai aparecer direto a resposta 720. Aí alguns alunos podem dizer, professora, e se minha calculadora não tiver, né? Aí é só multiplicar, ó. 6 vezes 5 daria 30, 30 vezes 4 daria 120, 120 vezes 3 daria 360, e 360 vezes 2 chegaria nos 720, tá? Por definição, só antes de continuarmos, né, para o exercício, por definição aqui, caso você tenha um fatorial, isso vale 1, e 0 fatorial também vale 1. Inclusive, no próximo vídeo que eu liberarei na próxima semana, ele até faz uma justificativa aqui do porquê que 0 fatorial vale 1. Ele explica nesse vídeo porque é aí que o 0 fatorial vale 1, tá? Com isso, né, de certa forma, a gente já tem aí a resposta da letra A. Na letra A, ele fala assim, assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Na letra A, ele diz que 6 fatorial é igual a 720. Isso é verdade ou é mentira? É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Muito bem. Verdadeira. Muito bem. Isso a gente acabou de calcular aqui, né? Certinho, né? Depois, na letra B, ele diz que 12 fatorial é igual a 12 vezes 11 vezes 10. Eu poderia parar no 10 fatorial? O que vocês acham sobre isso? Que é verdadeiro ou falso? É falso. Falso. Tem que chegar até o número 1. Mas eu não posso parar no 10 fatorial se eu quiser? Ah, não, cancela. Pode sim, porque dá na mesma, né? Tipo, 1, 2, 3, 4. É. Tudo bem, Verdadeiro. certo. Então, é verdadeiro também, tá? E a gente usa muito isso, tá, pessoal? Na parte da simplificação que eu vou fazer aqui embaixo com vocês, ó, o 12 fatorial sobre o 10 fatorial, a gente usa muito essa coisa de você parar no número que você quer simplificar. Inclusive, quem assistiu o vídeo de fatorial, eu fiz os 2 últimos lá da página 35, explicando a simplificação para vocês. Então, por exemplo, a letra C fala assim, ó, 12 fatorial dividido por 10 fatorial. Será que isso dá 132? Ele está perguntando se é verdadeiro ou falso. Como é que eu provo que é verdadeiro ou como é que eu provo que é falso? Eu faço assim, quem é o maior dos números? O 12 ou o 10? O 12. O 12. Então, o 12 vai parar até o 10 fatorial. Então, isso ficaria assim, ó, 12 vezes 11 vezes 10 fatorial, dividido
por 10 fatorial. E o que que eu poderia fazer aqui? Ó? Poderia simplificar. Como em cima eu tenho um 10 fatorial e embaixo eu tenho um 10 fatorial, e isso é multiplicação, então eu poderia simplificar. Aí eu só tenho que fazer 12 vezes 11, né? Vou fazer aqui no cantinho, ó, 12 vezes 11. 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 1 dá 1. Então, isso daqui daria 132. Então, igual a 132. Tornando essa daqui verdadeira também, tá? Dúvidas até aqui? Mari, Ô, Não. Pro, eu só não entendi na B. O porquê que eu parei no 10, sendo que eu não tenho nada dividindo depois? Então, porque eu não quis simplificar, mas ele perguntou assim, ó, 12 fatorial é a mesma coisa que eu pegar 12, multiplicar por 11 e multiplicar por 10 fatorial? Isso daria a mesma resposta? Aí, por estar o fatorial no 10, é porque o 10 também continua fazendo essa continha? Continuaria Ah, tá. fazendo isso mesmo, Larissa. Entendi. Entendeu? Obrigada. De nada, meu amor. Tudo bem, gente? Mais alguma dúvida? não. Não? Então tá. Vou zerar aqui só minha tela até aqui, né? E agora nós vamos passar para a letra D. A letra D eu quero bastante atenção, porque a matéria da semana que vem é combinação e a gente usa muito esse tipo de problema. Então, aqui, ó, como ele fica? 15 fatorial dividido por 10 fatorial e 5 fatorial. Quanto que dá isso? Como que dá essa simplificação? Então, isso a gente usa muito na próxima matéria, que é de combinação. Quem é o maior desses três números? O 15, o 10 ou o 5? O 15. O 15. Quem seria em segundo colocado? O 10 ou o 5? O 10. O 10. Então, do 15, eu vou chegar no 10. Do maior de todos, eu vou chegar no segundo colocado. Então, como é que ficaria isso? Olha só, ficaria assim, ó. 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10. Pararia aqui, ó, no 10 fatorial. Embaixo, eu tenho um 10 fatorial, que vai simplificar aqui. E o que, que eu teria que fazer com 5? Eu teria que decompor. O que, que é 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? O que, que eu posso de cara simplificar? De cara, eu posso simplificar o 10 fatorial por 10 fatorial, porque isso é uma multiplicação tanto em cima quanto embaixo. Além de simplificar o 10 fatorial, tem mais algum número que eu poderia simplificar? O 5 e o 3. O 5, o 15 e o 3, é isso? Não, é o 5, o 3 e o 15, isso. Ah, tá, entendi. Então, boa, boa, muito bem, Nath. O 5, né, vezes 3, o 5 vezes 3 dá 15. Então, a sugestão da Nathalie é simplificar por 15, muito bem, né? Tem mais alguma coisa que dá para simplificar? O 4, não. Ah, não, não dá não. O Eu ia 2 falar e o o 4 e 14? o 2. Ó, vamos lá, o 2 e o 14, que a Larissa sugeriu. 14 dividido por 2 dá 7, né? Pois aí no verdinho. E tem mais algum? O 4 e o 12 também. O 4 e o 12, muito bem, ó. 12 dividido por 4 dá 3. E aí, gente, embaixo, tá vendo? Foi tudo cancelado, tudo virou 1. Então fica bem mais simples de fazer essa conta. Eu vou fazer aqui com vocês, ó. 13, vou multiplicar por 7, né? 7 vezes 3 dá 21, sobe 2. 7 vezes 1 dá 7, com 2 dá 9. Depois que eu peguei o 7 e multipliquei por 13, eu vou multiplicar por 3. Então, venho aqui, ó. 3 vezes 1 dá 3, e 3 vezes 9 dá 27. Agora eu vou pegar o 273 e multiplicar por 11, né? Então vai ficar 3, uma vez 3, 3, uma vez 7, 7, uma vez 2, 2. Sinalzinho de mais. Uma vez 3, 3, uma vez 7, 7, e uma vez 2, 2. 3, 7 com 3 dá 10, sobe 1. 1 com 2, 3, mais 7 também dá 10, sobe 1.
e 1 mais 2, 3. Então, 3.003. Essa afirmação aqui, ó, é verdadeira. Olha lá. 15 fatorial sobre 10 fatorial sobre 5 fatorial dá 3.003. Dúvidas? Não, prof. Não? Tá. Não. Não, então a gente vai usar muito isso. O vídeo que eu vou liberar semana que vem é falando sobre combinação e nós vamos usar muito esse conceito, tá? Caso alguém tenha dúvida, se eu não simplificasse aqui, se você pegar e multiplicar 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 e dividisse por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, também dá 3.003, tá? A gente só está aprendendo a simplificar a fim de facilitar lá no vestibular, no concurso, ou até no próprio Enem, essa continha aí, para facilitar a multiplicação de vocês, tá? Vou zerar aqui a minha lousa, tá? Vou zerar aqui e vou fazer uma parte da letra E. Então, ele fala assim, ó, 8 fatorial vezes 13 fatorial dividido por 14 fatorial vezes 7 fatorial. Então, ele deu aqui 4 números. O 8, o 7, o 13 e o 14. Quem é o maior de todos eles? 14. 14. O 14. Muito bem. Quem vem em segundo colocado? 13. O 13. 13. Isso, muito bem. Então, o 14 vai até o 13 para poder simplificar, né? E o 8 e o 7, como aqui você também tem 2, você também conseguiria simplificar o 8 indo até o 7 para simplificar. Então, isso ficaria assim. Vamos lá. Ó, o 8 vai até o 7. Então, é 8 vezes 7 fatorial. Eu não vou copiar 13 fatorial. Embaixo, o 14 vai até o 7, até o 13, então vai ficar 14 vezes 13 vezes o 7 fatorial. Não vou fazer nada com ele, né? Quem que eu posso simplificar? Então, ó, o 13 com 13, né? E o 7 com 7. E em cima, quem é que sobrou? O 8. 8 por 14, muito bem. 8 14avos. Eu ainda posso simplificar essa fração? Sim. Por 2. Pode. Muito bem, por 2. Pode, isso mesmo. 8 dividido por 2 dá 4. E 14 dividido por 2 dá 7. 7. Tornando essa afirmação verdadeira também, né? Então, esse exercício aí, todas as alternativas foram verdadeiras. Alguma dúvida até aqui? Não, prof. Não. Não, pro. Tá bom. Aí agora, gente, eu vou primeiro parar de compartilhar essa tela com vocês. A minha outra. Okay, deixa eu pôr aqui no cabeçudo. Então, olha só. Permutação. Permutação. Aonde que eu estou aí na página da apostila, tá? Na página 37. Então, vou passar aqui para vocês. Ele fala assim, ó. Permutações. Com o princípio fundamental da contagem, então até agora a gente trabalhou só análise combinatória com questões princípio fundamental da contagem. Podemos resolver qualquer problema de combinatória. Entretanto, em determinadas situações, existem características que nos permitem desenvolver raciocínios mais específicos e podem facilitar a resolução de problemas. E é isso que faremos a partir de agora. Os problemas de contagem estão relacionados basicamente a duas opções, ordenar e a de escolher. A primeira, a de ordenar, ela corresponde ao que denominamos permutação. A segunda, hoje eu vou falar especificamente de permutação e para ser combinação, e tanto na terça quanto na quinta nós faremos exercício de combinação, tá? Estão me ouvindo bem, gente? Hello, hello? Sim, pro. Sim. Oi, pro.
Então, tá bom. Aí, gente, vocês começam lá na página 37, assim, ó. Permutação simples. Você sabe o que é um anagrama? Alguém já ouviu falar dessa palavra, anagrama? Sim. O que é um anagrama? Tem olhar ainda, Ju. É quando dá pra você fazer uma palavra de outra palavra. Tipo, você tem uma palavra e você consegue fazer outra palavra a partir das letras que tem na palavra anterior. Deu pra entender? Deu Você nada. vai mudando a organização da falar das letras. Isso, você acaba usando das letras de uma palavra, eu consigo formar uma outra palavra, né? Então é justamente isso, olha só, no dicionário, anagrama significa palavra ou frase formada pela transposição das letras de outra palavra ou frase. Assim, considerando a palavra amor, olha que palavra bonita, né? A palavra amor, nós teríamos aí Roma como anagrama, né? Ramo como anagrama também, né? As próprias palavras também são consideradas um anagrama. Então, a própria palavra amor também é considerada anagrama. E aí, olha só, na apostila, na página 37, ele traz todos os anagramas da palavra amor. Então, para a gente, em matemática, o anagrama não precisa ser uma palavra com sentido, que alguns alunos, às vezes, têm dificuldade de entender isso, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da palavra Roma, Roma existe, é uma palavra que existe. Quando a gente fala a palavra ramo, ramo também existe. São anagramas da palavra amor. Mas, por exemplo, aqui, se a gente pegar uma, ó, moar, essa palavra não existe. Se a gente pegar todos os anagramas, eles podem não ter sentido na língua portuguesa, mas na matemática eles deixam de ser um anagrama, tá? Pergunto, a palavra ela tem alguma letra que é diferente, que se repete? Não. Alô, alô? Muito bem. Então, Não. lembre disso. Nós estamos em permutações simples, tá? Então, nas permutações simples, né, nós temos só letrinhas que não tem nenhuma que está se repetindo. Palavra amor, todas as letras são diferentes, tá? Ele fala assim, ó, aqui no final, ó, usando o princípio fundamental da contagem, não é difícil concluir que o número total de anagramas é 24. Observe o quadro anterior. Com a primeira letra da palavra pode ser escrita de 4 maneiras, a segunda de 3, a terceira de 2 e a última uma única maneira. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Falando sobre o que a gente já estudou, que é a parte de princípio multiplicativo. Então, eu teria lá, na primeira letra, eu teria 4 opções de letras, poderia ser a palavra A, M, O, R. Na segunda letra, eu teria 3 opções, vamos supor que eu escolhi a letra A, né? Então, eu teria 3 opções. Na terceira letra, eu teria 2 opções. E na quarta letra, eu teria uma opção. Então, 4 vezes 3 vezes 2 daria aí o total de 24. Isso daqui soa parecido com alguma coisa que eu acabei de explicar para vocês? Fatoração. Fatorial. Fatorial, isso mesmo. Então, esse 24 aí, ele surgiu da onde? Ele surgiu do 4 fatorial. Ah, professora, mas que relação que tem isso com a palavra amor? Quantas letras tem a palavra amor? 4. 4. Nenhuma se repete, então a resposta dessa conta seria 4 fatorial, uma permutação simples. Uma coisa interessante de se destacar aqui, gente, é que no Enem, muitas vezes, nem precisa calcular o fatorial. A única coisa que eles querem é que vocês marquem a alternativa de qual seria a resposta daquela conta. Certo? Tá. Aí, gente, virando a página, tá? Aí ele fala que a gente pode generalizar essa ideia, né? Então ele fala lá, ó, de quantas maneiras podemos ordenar uma fila de N objetos distintos. E aí ele vai chegar aqui no final, ó, a N fatorial. Então ele deixa claro, né, que permutações simples
de N, permutação de N, indicado aí por N fatorial. E esse finalzinho aqui da minha explicação, né, é a conclusão dessa matéria, que é justamente lá na página 38 da apostila, tá? Como sugestão, eu quero que vocês olhem lá na página 38 e me digam esse raciocínio aqui, ó. Vamos lá. Uma pessoa dispõe de 8 livros diferentes e deseja organizá-los lado a lado em uma prateleira. De quantas maneiras essa ordenação pode ser feita? Quem tem sugestão aí para mim? Você faz igual você fez. Faz fatorial. Isso, muito bem. Eu vou permutar quantos livros no total? 8. 8. Então, isso daqui vai dar 8 fatorial. E 8 fatorial é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Alguém já fez toda essa multiplicação? Alô, alô, gente? Dá Quanto é isso? 40.320. Isso. Olha só. Tudo bem, Gabi? 40.320 maneiras diferentes de eu organizar 8 livros apenas em uma prateleira. E é por isso que quando você vai à biblioteca e você tira um livro de lugar, não experimente colocar achando que é ali que ele estava, né? Devolve para a moça que cuida da biblioteca, que ela vai saber o lugar certinho, porque apenas 8 livros eu consigo ordenar eles de 40.320 maneiras diferentes. Então, quando você ali vai na biblioteca e troca, de repente, um livro de lugar, você deixa aquela moça doidinha. Certo? Certo. Ô, Pro, Certo. Pode falar, Gabi. eu tô com uma dúvida. É em relação a fatorial mesmo. Quando você vai fazer... você vai simplificar a expressão. Quando for uma divisão, tipo assim, igual aquilo que a gente estava fazendo, a divisão, só que era uma multiplicação entre os fatoriais. E se for no caso de uma soma, e aí eu for simplificar, eu vou somar os fatoriais? Não, aí você não pode cortar, Gabi. Aí você vai ter que fazer os fatoriais e somar. Então, por exemplo, eu desliguei minha caneta aqui. Então, vamos supor, a gente só pôde simplificar daquela forma, uma boa pergunta sua, porque lá no meio tinha um sinal de multiplicação. Se caso você tem lá 4 fatorial mais 6 fatorial dividido por 8 fatorial mais 2 fatorial, você não pode desse 8 chegar no 6 para simplificar, e desse 4 chegar no 2 para simplificar. Você teria que fazer quanto que é 4 fatorial? 24. Mais quanto que é 6 fatorial? 720. Quanto que é 8 fatorial? 40.320. Mais quanto que é 2 fatorial? 2. Somar e depois simplificar. Então, se no meio deles tiver um sinalzinho de mais, você não pode simplificar, certo? Ok. Então, tá bom. É complicado. Tá ótimo. Aí, gente, eu vou virar aqui, tá? De nada, meu amor. Agora, ele vai falar, olha, aqui então a gente falou de exemplo de permutação simples. Agora ele vai falar de permutação com repetição. Então, permutação com repetição. Ele tá pegando aqui, ó, nem sempre os elementos que a gente quer ordenar, eles são distintos. Ele vai pegar como exemplo a palavra arara. Quantos são os seus anagramas? Então, a palavra ará, tá? O que acontece na palavra arara? Diferente da palavra amor, você tem algumas letras que se repetem. Então, a letra A aparece 3 vezes e a letra R aparece 3 vezes. Ele fala assim, ó, caso todas as letras fossem diferentes, teríamos um total de permutação de 5, 5 fatorial igual a 120 anagrama. Observe que alguns desses 120 consideram letras iguais com cores diferentes. E aí, diferentes são distintas. Então, por exemplo, ó, aqui, em todos esses anagramas, esses 10 anagramas que foram escritos aqui, todos estão escritos arara. E o que ele fez? Ele trocou o A vermelho de posição com o A verde, que trocou de posição com um A meio pretinho, mas quando ele trocou de posição, como essas letras são iguais, ficou sempre aparecendo a palavra arara.
não mudou em nenhum momento. Então, quando a gente tem repetições, permutações com repetições, como é que a gente organiza isso, tá? Como é que a gente organiza? Pergunto, quantas letras tem a palavra arara? 5. 5. Então, é a permutação de 5. Tem alguma letra que se repete? As duas. O A e o Sim. R. O A e o R. O A aparece quantas vezes? 3. 3. 3. Então, eu vou colocar um 3zinho aqui em cima. E o R aparece quantas vezes? 2. 2. 2. Como é que eu vou montar isso? Então, eu estou permutando 5, mas eu tenho 3A e tenho 2E. Então, vai ficar assim, ó. 5 fatorial sobre 3 fatorial sobre 2 fatorial. Então, tá vendo? Eu estou usando aquele conceito que eu falei para vocês de simplificar. O 5 é o total de letras, que tem a palavra arara. Arara, não, arara. O 3 é porque tem 3A e o 2 é porque tem 2R, tá? Como é que eu simplifico isso? O 5 chega no 3, então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. O 3 fatorial está aqui embaixo e o 2 é 2 vezes 1. Eu simplificando o 3 fatorial, fica 5 vezes 4 dividido por 2. Ou eu poderia simplificar o 4 por 2, né? E aí dá 5 vezes 2, dá o total de 10 anagramas, tá? É isso que eu acabei de explicar, que está escrito aqui nesse texto gigantesco que a apostila colocou. Ok? Alguma dúvida? Não, Pro. Não? Não. Ó, Pro. então tá bom. Inclusive, gente, a apostila, ó, ele coloca a continha aqui do 10, né, que a gente acabou de fazer, e ele inclusive traz para vocês todos esses 10 anagramas aí da palavrinha arara, tá? Como sugestão, olha só, nós temos uma questão que tá na página 39. Ele fala assim, ó: de quantas maneiras podemos cobrir o mapa da região norte, de modo que 3 estados sejam pintados de azul, 2 de verdes e 2 de amarelo, tá? Então vai ter coisa repetida aí. Na apostila de vocês tem o desenho todo aí do estado, tá? Só que eu copiei, colei, não estava funcionando, eu falei, então eu vou tirar, porque vocês estão acompanhando aí pela apostila, certo? Então vamos lá. Quantos estados no total eu tenho na região norte? 7. Muito bem. Eu vou pintar 3 de azul. Então, tem 3 que serão coloridos na cor azul. Depois, eu vou pintar 2 de verde. Então, terão 2 na cor verde. E depois, 2 na cor amarela. Então, tem um 2zinho aqui em cima. Como vai ficar essa permutação com repetição? Em cima vai ficar 7 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial e 2 fatorial. Do 7 chega no 3, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, né? E o 2 fatorial é 2 vezes 1, e o outro 2 fatorial é 2 vezes 1. O 3 simplifica com o 3, e poderíamos também 2 vezes 2 simplificar o 4, né? Aí é só fazer 6 vezes 5 dá 30, e 30 vezes 7 dá 2.100 ou não? não, 200 e alguma. É 210, 210. Ah, tá. tá? Então, gente, com isso, né, eu cheguei ao finalzinho aí da parte de permutações. Eu falei sobre permutações simples e permutações com repetição. O próximo assunto é permutação circular. Eu vou continuar lá na quinta-feira com vocês. Eu vou voltar daqui da onde eu parei e aí na quinta-feira eu falo sobre permutação circular. O que eu peço aí para que vocês tentem responder e aí na aula de quinta-feira eu irei fazer com vocês. No exercício 1, tem várias palavrinhas e ele quer o total de anagramas. Esse exercício 1 está na página 42. E depois tem um super interessante, que é o exercício 2 da 42, que fala sobre a palavra aluno, e aí ele vai brincando aí com algumas condições. E aí eu farei com vocês na quinta-feira.
No mais, tudo bem até aqui? Sim. Tudo bem, Pro. Então, tá bom. Então, ó, permutação circular eu deixo para explicar na quinta-feira, para a gente não passar muito aí do horário. Permutação circular eu volto lá na quinta-feira. Certo? Ok. Vou descartar a tinta. Acho que já parou de compartilhar, né? Parou de compartilhar, gente? Sim. Sim, Pro. Parou. Então, tá bom. Então, deixa eu só parar a minha gravação. Parar a minha gravação.